computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática, Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Se ligue nessa rádio. Muito mais sucesso. Alfa FM. Identificação ZYU 873, Rádio Alfa FM, operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320, Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Ótima tarde a você ligado aqui na programação da Rádio Alfa FM, a rádio que te move. Eu sou Vinícius Alves e esse é o nosso Alfa Resenha, que dá o pontapé inicial nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, aqui na cidade de Botucatu. Estamos na onda da 87.5 FM e também aqui na nossa live no Facebook. Ao meu lado, nessa terça chuvosa e, por que não, preguiçosa, conto mais uma vez com a participação dele, o homem que está causando desde cedo aí nas redes sociais com o fax, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Terça-feira chuvosa, né, mas movimentada, por que não? Então vamos aí repercutir, né, sobre tudo que está acontecendo aí no mundo da bola, aí, muitas polêmicas até, né, acontecendo aí e tal. Essa questão do fax aí, agora só explicando, né, os palmeirenses estão de luto, né, porque morreu o inventor do fax, né, então agora não dá mais pra ter título por fax, né, então aí ficou complicado pros palmeirenses, mas uma boa tarde a todos aí, um ótimo programa para todo mundo. Valeu, Cacau. No programa de hoje vamos comentar sobre o encerramento da rodada do Paulistão. Tivemos desfechos aqui com isso. Falar também do clássico Caju, Cacau. Simpático clássico. Falar de Copa do Brasil, que começa hoje também. Notícias aí do Corinthians, futebol internacional e muito mais. Lembrando que vocês podem participar com a gente, deixando a sua mensagem aqui na nossa simpática live do Facebook e também através do WhatsApp da Rádio Alfa. Então, mande seu recado, mande a sua mensagem, façam o programa junto da gente. Vamos lá, Cacau, começar aqui então a falar da partida solitária que encerrou mais uma rodada do Paulistão. Foi com emoção e com a minha torcida até o final, viu? Porque com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcado pelo Helder, o São Bernardo venceu o Santo André por 1-0 nessa segunda-feira, lá no 1º de maio. Partida que, como eu disse, encerrou a 9ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado colocou o Bernô na vice-liderança do Grupo D e jogou o São Paulo, que tem um jogo a menos, para a 3ª colocação da chave. Já o Santo André continua na última colocação geral do torneio com apenas 4 pontos. Como é que ficou? São Bernardo agora somou 15 pontos e está empatado com o Novo Horizontino, mas em desvantagem no saldo de gols, 3-2. O São Paulo está na 3ª colocação com 14 pontos.
E no grupo A, o Santo André continua na lanterna com 4 pontos. E como eu disse, também é o último colocado na classificação geral. Cacau, querendo ou não, ontem foi um clássico do ABC, né? Santo André e São Bernardo, lá no 1º de maio, e o São Bernardo, favorito, conseguiu a vitória, mas foi ali, ó, suado na Bacia das Almas e olha, com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo. Exatamente. Primeiro na questão do clássico, né? Tem talvez o clássico por serem de cidades bem próximas ali do ABC, porque o Santo André é uma equipe mais tradicional, né? O São Bernardo é uma equipe relativamente nova, né? O Santo André tem o Esporte Clube São Bernardo que é mais antigo. Exatamente, né? Que esse que tinha uma rivalidade maior com o Santo André, né? Principalmente com o Santo André e São Caetano nas divisões menores, né? Na A2, A3, esses eram os verdadeiros clássicos. Esse São Bernardo é uma equipe nova que não tem aquela rivalidade com o Santo André, mas devido à proximidade geográfica tem essa conotação de clássico. E era um jogo que interessava para nós dois aqui, né, Vinícius? Sem dúvida alguma. O Vinícius pela Portuguesa, torcendo pro São Bernardo, né, para afundar ainda mais o Santo André, que já estava na última colocação do campeonato, e eu, como torcedor do São Paulo, torcendo pro Santo André pelo menos beliscar um pontinho ali para não complicar ainda mais a vida do São Paulo no seu grupo. E deu o São Bernardo, deu a lógica, o time do São Bernardo é melhor que o do Santo André, apesar de toda essa dificuldade aí, né, mesmo com jogador a mais durante quase todo o jogo, não conseguia fazer o gol e foi premiado no final com o gol do Éder no finalzinho lá pra... O mascarado Helder. Mascarado Helder. Acabou fazendo o gol, né, do São Bernardo, que ajuda muito a Portuguesa, né? Um resultado importante e que coloca o São Bernardo. Como eu falei, a dificuldade do São Paulo, eu até coloquei aqui, eu não cravei. Eu coloquei que o São Paulo pode não se classificar no seu grupo, apesar de estar fazendo uma campanha razoável, né? Diferente do Corinthians, que está fazendo uma campanha péssima, né? E não deve se classificar. O São Paulo, mesmo fazendo uma campanha boa, pode não se classificar devido à qualidade agora desses dois adversários, que é o Novo Horizontino e o São Bernardo. E o São Bernardo também é um dos candidatos que pode chegar até numa eventual final do Campeonato Paulista, né? Novo Horizontino e São Bernardo são credenciados a passar para a próxima fase, ou até os dois passarem e até caminharem um pouquinho mais no campeonato e ajudarem a minha previsão de que um time do interior vai chegar na final um time fora dos 4 grandes vai chegar na final do Campeonato Paulista. Tudo dos últimos tempos me parece assim, o que eu mais tenho essa sensação um ano que eu mais tenho essa sensação é esse aqui. O ano passado chegou o Água Santa, eu não esperava talvez o Bragantino, mas o Água Santa não. E esse ano não pode surpreender essas equipes. Mas enfim, bom resultado para a Portuguesa, péssimo para o São Paulo, ótimo para o São Bernardo e segue o campeonato. Muito bem. Bom, na próxima rodada o São Bernardo vai enfrentar o Santos, domingão às 11 da manhã. Esse é o jogo que será lá no Morumbi, Cacau. E lá no sábado, o Santo André recebe a Inter de Limeira no estádio Bruno José Daniel. Então aqui fica a minha torcida também desde já para a simpática equipe de Limeira, para passar o trator em cima do Santo André, para eliminar os riscos, Cacau, pelo menos metade dos riscos. Exatamente, e fica a minha torcida aí pro Santos, né? Já torci no domingo, já sei, mas eu já antecipo aqui que o Santos já está classificado em primeiro lugar do grupo. Então eu acredito que o Santos não vai estar com aquela gana que estava no... Talvez tenha que dar uma resposta a má exibição contra o Novo Horizontino na Vila, né? Pode ser que dê uma... Talvez. Uma injeção de ânimo lá, o Carille pode ter dado uma bronca, alguma coisa assim, que fala... O campeonato bem, não acabou, né? Exatamente, não vamos relaxar porque tem que ter a vantagem até para a sequência das próximas etapas do campeonato, né? Só se for nesse sentido que possa acontecer dessa forma, porque o Santos não, assim, nessa primeira fase não quer mais nada, né? Somente vai lutar aí eu acho que o Santos não poderia bobear, né? Ele tá com que ele pode ter a vantagem do empate, a vantagem do mando de campo nas decisões. Não, na primeira fase, nas quartas de final ele vai ter, mas já pensando no futuro do campeonato, numa semifinal, numa eventual semifinal, numa eventual final, né? Então, mas é um jogo duro pro Santos. Muito bem, prosseguindo aqui com o nosso programa, a primeira passadinha na live aí, Cacau. Só antes, para completar a desgraça, né? O Santos vai, se o São Bernardo ganhar do Santos
no Morumbi, vai completar a desgraça, porque daí o Santos ganhou do São Paulo fora de casa e perderia para Novo Horizontino e São Bernardo dentro de casa, né? Aí seria um fiel da balança no grupo do São Paulo. Mas vamos lá, passando então pela live. A Fabiane chegando aqui, né? Boa tarde, meninos. Como sempre, muito obrigado pelos meninos. Valeu, Fabiane, muito obrigado. Tá. O Carlão falando boa tarde, né? A todos, com chuva por aqui em Anhembi. A Anhembi normalmente não chove muito, né? Lá é um lugar que não chove muito. Não sei se o rio afugenta. Eu já ouvi isso aí quando eu morava em Piraju. Eu ouvia isso, que o rio afugentava a chuva. Não sei se procede essa informação. Aí formava o tempo aí, dificilmente chovia em Piraju. Impressionante. Tinha represa lá também, né? Também isso aí pode ter. Não sei se procede essa informação. O Carlão tiver alguma informação sobre isso aí, né? Alguma questão científica disso, né? E a Gislaine Oliveira, né? Lá em Vitoriana também nos acompanhando. O pessoal lá falava, né? Disso, mas nunca provaram cientificamente ou o que isso é. Mas era muito comum você sair da cidade, né? Eu morava na cidade vizinha, morava em Manduri. E Manduri tinha caído o mundo e em Piraju não tinha chovido. Muitas e muitas e muitas vezes no ano que eu passei lá. Muito bem, então tá aí, Carlão. Explique pra gente aí se chove ou não chove aí e o porquê. Se de fato tem alguma coisa referente à geografia, né? Eu nunca tive a curiosidade de pesquisar. Não sei, o Juliano acho que não tem. Acabou de chegar o Juliano aí. Juliano, pesquise pra gente aí, não sei se você ouviu, se tem alguma relação a proximidade de rios numa cidade, né, de rio, de uma represa, de um rio grande, alguma coisa, né, que a chuva não chega no local. A incidência de chuvas seja menor numa cidade à beira de um rio. Muito bem, prosseguindo aqui, Cacau, com o nosso programa, vamos falar de um outro jogo que tivemos nessa noite de segunda-feira, que foi lá em Caxias do Sul. Na noite dessa segunda, Juventude e Caxias protagonizaram o clássico Caju. Muito pegado lá no Alfredo Jaconi. As duas equipes ficaram no empate por 1-1. No primeiro tempo, o Gabriel Silva abriu o marcador para o Grená em um contra-ataque. E já na etapa final, o Alviverde, após pressionar muito o adversário, chegou ao gol da igualdade em uma bela jogada individual de Mandaca, que foi concluída para as redes pelo centroavante Gilberto, aquele mesmo. Com a igualdade, o Juventude segue na terceira posição com 15 pontos somados, no entanto vê a aproximação do Guarani de Bagé, quarto que subiu para 13. Já o Caxias continua em uma zona perigosa do Campeonato Gaúcho, no momento é a sétima posição com 10 pontos. Então tá aí uma curiosidade, né? Segundona, sem muitos jogos pra gente acompanhar. Fiquei acompanhando esse clássico Caju lá em Caxias do Sul, Cacau. Empate em 1-1. Depois vamos falar um pouco mais da estreia do treinador do Caxias, o Argel, né? Argel. Não, essa foi uma curiosidade. Algumas curiosidades nesse jogo, né? O Caju é um clássico tradicional lá do... Esse foi o Caju número 288. 288, não, assim, tá um pouco fora de moda esse clássico devido ao Caxias não ter. O Caxias, não se falava em Juventude antigamente, né? Nos anos 80, anos 90 não se falava em Juventude, você falava em Caxias. Caxias era o time forte lá da cidade, né? De Caxias do Sul. E o Juventude sempre ficava em segundo, terceiro plano. Né? O Caxias rivalizava com com os grandes lá no Sul, né? Era o Caxias, que hoje é o Juventude quem normalmente faz uma graça, né? Mas antigamente o time de Série A de brasileiro agora, né? O Exatamente. Caxias, Malemar tá na terceira, vagando entre a terceira e a quarta divisão. Exatamente. Eu acho que a última glória do Caxias foi um campeonato gaúcho conquistado quando o treinador era o Tite. O Tite foi treinador do Caxias, né? Eu lembro que na final ganhou de 3-0 do Grêmio lá no Estádio Centenário, né? Lá em Caxias do Sul, no seu estádio. Se falava sempre no estádio do Caxias, não se falava no Alfredo Jaconi. Então teve uma reviravolta lá em Caxias. Eu imagino como que deve se sentir o torcedor do Caxias. Mas enfim, a bela camisa do Caxias também, uma das mais bonitas do futebol brasileiro, né? Lembro do Juventus. Cogitei adquirir, inclusive. Não, muito bonita a camisa do Caxias. Mas enfim, o jogo foi bom, né? Uma segunda-feira a gente não dá aquela zapeada, né? Fica desesperado que não tem futebol, como eu também postei esses dias, né? Você não sabe
onde que vai passar. O primeiro desafio pro torcedor que assistir um jogo é saber onde vai passar o jogo, né? Esse monte de mídias aí, monte de emissoras, né? Transmitindo, você nunca sabe onde que vai passar. Aí teve esse Caju, né, o clássico, ele chamou interesse principalmente pelos treinadores, o Roger e o Argel, né? Na hora que eu vi também, eu falei, vamos ver. E o Caxias dominou bastante o primeiro tempo, o Juventude o segundo, e o empate eu acho que ficou de bom tamanho, né? E como você falou aí, o Juventude tá numa boa campanha, né? Uma campanha bem razoável, campanha de time de Série A, só tá atrás de Inter e Grêmio, e o Caxias brigando lá embaixo, né? Mas pelo futebol apresentado ontem, né? E no clássico, normalmente os times se agigantam, né? O Caxias tem possibilidade de dar uma reagida aí no campeonato. Mas foi um jogo bastante agradável de se assistir. E como diria Gel Fux, né? Ele é contra poupar jogador, Cacau. O jogador que estiver cansado, quando ele morrer, ele vai descansar. Mais uma pérola soltada pelo Argel, né? Isso aí é... Os treinadores estão perdendo um pouquinho o ponto, né? Eu acho que estão tá perdendo, mas no fundo fica bom, né? Porque daí é uma opinião sincera, né? Hoje a gente vê aquelas entrevistas de bagre ensaboado, né? Um cara sabonetando. Media training, né? É. E aí você vê uma entrevista desse tipo aí, né? Entrevistou na raiz mesmo. O cara falou que pensa, o Argel nunca teve muita polidez para tratar com jornalista, nem quando era jogador. Tal qual como jogador, como né? Jogador, exatamente, como jogador. Não só com jornalista, como com seus companheiros e também, principalmente, com as canelas adversárias, né? Enfim, mas foi bastante interessante essa declaração aí do Argel. Já diria o outro, né, Cacau? Seguindo essa mesma linha, né? Eu, quando morrer, eu quero morrer bem cedinho. Porque imagina acordar, levantar, passar o dia inteiro trabalhando, aí no final do dia morrer. Não. É bem por aí, né? São pontos de vista. Mais pessoas chegando aqui na nossa live. Agora dá uma boa tarde especial, né? Ela aqui até nos acompanha, mas não manda mensagens. Seja muito bem-vinda, dona Maiara. Uma ótima tarde para você. Um beijo. Maiara, boa tarde. Cacau, hoje também começa a edição de 2024 dela. A competição mais democrática do país, a Copa do Brasil. E mais rentável. Mais ainda. São 92 clubes em disputa de todas as regiões do país, das séries A até a D, e inclusive clubes sem divisão. Como eu disse, reforçando a alcunha de competição mais democrática do país. Nessa primeira fase são 80 times, divididos em 40 confrontos de jogo único. E os visitantes têm a vantagem de se classificar com um empate. O torneio começa oficialmente às 4h30 da tarde com Porto Velho contra Remo, lá no estádio Aluizão. E depois, às 8 da noite, tem Nova Venécia contra Botafogo de Ribeirão, lá no José Olímpio da Rocha. Serão 20 partidas no total, entre essa terça e a próxima quinta, com as 20 restantes na próxima semana. As equipes que entram em ação nesse primeiro momento classificaram-se por estaduais ou critérios estabelecidos por federações locais. Entre eles, 7 campeões: Cruzeiro, Sport, Vasco, Internacional, Juventude, Criciúma e Corinthians. Então tá aí, vamos aos principais jogos dessa semana. Ô Vinícius, só nessa lista aí tem um campeão que nem vai participar também, né? Que é o Santos. Santos, exatamente. Então hoje, como eu disse, Porto Velho e Remo, no Luizão, 4h30 da tarde, jogo marcado por esse horário, porque o estádio não possui iluminação, Cacau. Normal na Copa do Brasil. Estádio Raiz. Estádio Raiz, normal na Copa. Aí amanhã, começam os times de Série A. O Cruzeiro vai enfrentar o Souza da Paraíba. O Bahia enfrenta o Motoclube no Unhãozinho Santos. O Ituano joga contra o São Luís do Rio Grande do Sul, lá no estádio 19 de outubro. Que dia é dia 19 de outubro para os gaúchos, será não? Não sei. E daí na quinta-feira, às 8 da noite, aí sim, é a vez do Corinthians ir a campo contra o Cianorte, lá no estádio Willie Davis. Belo nome. Maringá. Então tá aí. Esses são os confrontos da Copa do Brasil. E só lembrando, né,
que nas 2 fases iniciais os clubes participantes recebem valores referentes às respectivas divisões do brasileiro que estão inseridos. Nessa primeira, por exemplo, por entrar em campo, os times ganham 1,47 milhão, time da Série A, 1,31 milhão, times da Série B, e R$ 787.500 os demais clubes, Série C, D e sem divisão. E caso passem a segunda fase, embolsam os valores de 1,71 da Série A, 1,47 para a Série B e 945 mil os demais clubes. Então tá aí, Cacau, a Copa do Brasil nessa edição, tendo uma incrementada na premiação também. Como a gente comentou, né? É bastante rentável, né? Um clube aí de Série D ou Série C ou até sem divisão nacional, né? Se conseguir, só de participar já vai levar uma boladinha, e se conseguir passar, então é uma boladona, né? Pode garantir a sobrevivência do time pelo ano todo, né? E se conforme for passando, né? Se tiver uma campanha aí que conseguir passar, avançar um pouquinho mais aí, garante até uns 2 ou 3 anos da sua folha de pagamento, da manutenção da equipe. Então, para se ver a importância dessa Copa do Brasil, principalmente para essas equipes menores. Então, os times grandes aí tem que tomar cuidado, porque é um jogo que você joga pelo empate, mas vai jogar em estádios acanhados, né? Esse aí, os exemplos que você deu aí, o Ituano vai jogar com o Ijuí lá em... São Luís de Ijuí, né? São Luís de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. É o interior do Rio Grande do Sul. Imagina como que é jogar lá. Não é simples. O Bahia vai jogar com o Motoclube do Maranhão. Então, não é jogo, né, que você vai lá e ganha como quer. Não é assim, né? Então, são jogos perigosos. O próprio jogo, a gente vai falar mais na quinta-feira, mas o jogo do Corinthians com o Cianorte, o último confronto lá foi 3-0 pro Cianorte. Eu até já falei quando saiu... Eu lembro muito. Quando nós bem divulgamos o sorteio, né? Quando divulgamos o sorteio, eu lembrei na hora desse jogo E eu até queria que o Corinthians pegasse o Cianorte mesmo, pra ter essa polemiquinha aí. Aliás, ontem estavam falando sobre esse confronto. No jogo de volta, o Corinthians ganhou de 5-1 no Pacaembu, né? Foram 2 gols do Roger e 2 gols do Teves na época. Né? O Roger estava no programa lá, né, como comentarista, e daí foi lá. Era a época do Leão ainda ou não? Não, era a época do... Eu acho que era o Passarella. Passarella? Eu acho que era antes do Leão, então. Foi depois. Depois? Depois. Não, do Leão? Não, o Leão pegou... o Leão foi depois. Foi o Passarella e depois eu acho que foi o Antônio Lopes. Eu não sei qual dos dois que estavam nesse aí, mas acho que foi o Passarella nesse jogo. Não tenho certeza. Que depois o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Figueirense, num famoso pênalti que o Roger foi bateu pior que o Badio na Copa lá. E foi muito comentado na época que foi pra tirar o Passarella, que ele errou. Pra derrubar, né? Foi pra derrubar o treinador, né? Então acredito que tenha sido o Passarella nesse jogo aí. Mas enfim, a Copa do Brasil é sensacional, né? Eu acho que é o campeonato, como você falou, mais democrático e principalmente mais rentável, né? Os clubes brigam para para participar, né? Mesmo que seja para ser eliminado na primeira fase, mas só a participação já rende uma boa grana aí para os times. Um dinheiro que vai fazer muita falta pro caixa do Santos, principalmente, né? Das equipes grandes que não vai participar. Né? E que é muito importante tanto para os pequenos como também para os grandes, né? O São Paulo, com certeza, por ter sido campeão lá, levou uma bolada Vou passar certinho depois os valores dessa edição. E levou essa bolada, e isso aí garantiu um refresco nas dívidas, na folha de pagamento, deu para contratar jogador. Então é muito importante essa Copa do Brasil. Os clubes dão... agora eu acredito que estão dando mais valor a ela do que estavam dando antigamente. Sem dúvida alguma. Para você ver aqui, ó, na terceira fase, aí a premiação é igual para todos. Por chegar à terceira fase, ganham 2,2 milhões de reais. Nas oitavas, 3,46. Nas quartas, 4,51. Semifinal, 9,45. Se você for vice-campeão, leva 31 milhões e meio. E se você for campeão, mais 73,5. Então, uma bela bolada, né? Se você for somando tudo que você vai ganhando fase por fase, é muito dinheiro. E lembrando que é na terceira fase que os 20 clubes que restam desse início de competição recebem os 12 clubes, né? Que é o Vitória, campeão da Série B,
o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, o Goiás, campeão da Copa Verde, Fluminense, campeão da Libertadores, o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, campeão brasileiro, e o Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Bragantino e Atlético Paranaense, que são os clubes melhores colocados na Série A do ano passado. E a partir dessa terceira fase aí é jogo de ida e volta, definidos por sorteio. Então, tá aí então, Copa do Brasil começando nessa terça-feira, competição que parece que teve mais graça de acompanhar quando os times da Libertadores voltaram a participar, né? Exatamente, porque pra mim era um absurdo, né? Você não poder... E eu acredito que muito o São Paulo só foi conquistar o seu primeiro título porque o São Paulo participava. Todo ano o São Paulo participava do Libertadores. Não poderia ser bi nunca da Copa do Brasil. Nunca poderia ser bi. Não, e nunca poderia... E o São Paulo ficou muitos anos sem participar da Copa do Brasil, né? Então, porque disputava a Libertadores, né? Vamos dar um exemplo aqui. O Palmeiras e Flamengo, que hoje... são as equipes que normalmente... Palmeiras, Flamengo e Grêmio, né? Que são, normalmente estão na Libertadores, são os que mais participam. O próprio Atlético Mineiro também. Aí não poderiam participar da Copa do Brasil. Então ficaria esvaziada, né? A Copa do Brasil sempre esvaziada. E agora, eu acho que se chegou a um consenso. Eu só não gosto dessa partida única aqui. Essa partida única nas duas primeiras fases aí eu não gosto. Principalmente a da segunda fase, que daí não tem empate. Eu acho... E que assim, os times... vamos falar... querem também jogar a Copa do Brasil para receber o time grande na sua sede. Na primeira fase é normal, é o que acontece. Mas aí quando passa da primeira fase, vai para a segunda... E também eles querem jogar no Maracanã, eles querem jogar no Itaquerão, no Morumbi, porque é um acontecimento pro time pequeno. Uhum. Aí quando tem só um jogo, quando só tem um jogo, que nem agora nessa primeira fase, por exemplo, o Cianorte aí vai jogar com o Corinthians lá em Maringá, que nem é a sede do Cianorte, né? Acho que o estádio lá não comporta, ele vai jogar em Maringá. Aí não vai ter o jogo de volta no Itaquerão. Vamos supor que o Cianorte passe em frente o Inter de Porto Alegre lá no Beira-Rio. Mas daí não vai ter oportunidade de receber o Inter lá em Maringá, vamos falar assim. Então acho que deveria ser criada a data. Eu sei que o calendário é apertado, tudo, mas poderia uma data aí para que acontecesse o jogo de ida e volta, que você quer um acontecimento pro time pequeno, principalmente. Talvez pro time grande também não seria legal, porque vai muito pressionado. Ele vai jogar no estádio pequeno. Às vezes com a iluminação ruim, gramado ruim e toma um gol de cara lá, pode ser eliminado, como já aconteceu várias vezes, né? O Globo eliminou o Inter de Porto Alegre. Vasco também. Vasco foi eliminado, né? O Juazeirense eliminou, se não me engano, o Cruzeiro e... Afogados aprontou também. Afogados, né? Tem vários exemplos aí, né? Então, eu sou contra essa questão do jogo único, mas a Copa do Brasil sempre é atrativa. E ficar de olho também nesse jogo do Botafogo de Ribeirão hoje também contra o Nova Venécia. Aí, ó. Porque não sei, né? Porque tem o jogo decisivo com a Portuguesa. Vamos ver como é que fica esse meio de semana aí pro Pantera, né? Pensei isso na hora que você falou que tinha jogo do Botafogo. Cacau, temos uma explicação aqui do Juliano, hein, sobre as chuvas aí. Exatamente, vamos lá. Fatores que mais influenciam, que a gente falou aqui em cidade, eu falei, né, que em cidade corre a lenda lá em Piraju, quando eu tava lá, que por causa do rio, por causa da represa, não chovia muito na cidade. E aqui o Juliano tá desmentindo completamente o negócio. Exatamente o oposto. O oposto. Os fatores que mais influenciam a incidência da chuva são temperatura, pressão e umidade do ar. São fatores que influenciam a precipitação, a latitude, o distanciamento do mar, a altitude e o tipo de vegetação no local. Dessa forma, a presença de grandes rios em determinadas regiões favorece o aumento das precipitações, como ocorre na região amazônica. Está falando justamente o contrário, né? Obrigado aí, Juliano, O Jodemar está aqui dando boa tarde, né? Boa tarde aí pro Jodemar. O último zagueiro do futebol botucatuense. Que eu tive a honra de jogar junto. Exatamente. Não vamos esquecer disso. Professora Deia Souza está aqui, dando boa tarde também. Judiou hoje, que fiz 2 aulas, tá doendo até os poucos fios de cabelo que eu tenho. Tá doendo muito meu joelho, meu Deus do céu.
E o Jodemar agradecendo aí também a explicação do Juliano. Boa, Juliano. Muito bem, obrigado a todos vocês que nos acompanham, nos ouvem e, por que não, aprendem aqui no nosso Alfa Resenha. Alfa Resenha também é cultura. É a escola do rádio. Cacau, agora fala um pouquinho de Botafogo, ou melhor, do Thiago Nunes, porque evidentemente ia ter repercussão, teve, e um dia após dar uma coletiva dizendo que os jogadores do Botafogo estavam, abre aspas, pedindo para ter uma sequência fora da equipe, fecha aspas, e na sequência afirmar que não houve pedido formal, o técnico do time, o Thiago Nunes, se manifestou nas redes sociais. Em um vídeo publicado como comunicado oficial nesta segunda-feira, após a derrota para o Vasco por 4-2, o treinador afirmou que os jogadores não pediram para sair da equipe. A mensagem dele foi mais ou menos assim: bom dia a todos, em especial os torcedores do Botafogo que acordaram incomodados, machucados, tristes, assim como nós. Mas estamos trabalhando para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente para fazer uma manifestação ao torcedor em função de notícias que estão viralizando. É bom não perder tempo. O máximo responsável por tudo que acontece da parte desportiva do Botafogo sou eu. Jamais vou transferir para qualquer jogador. Temos uma relação honesta, direita e verdadeira. Quero deixar claro que nenhum jogador pediu para sair ou ficar fora. Temos grupo de homens, caras corajosos que têm força, trabalhadores. Hoje estão se vinculando muitos recortes, pequenas falas, sem ter o contexto adequado, o que gera falsas notícias. Os que querem tumultuar o ambiente interno não vou conseguir. Sou o máximo responsável por tudo que acontece e jamais vou passar a um jogador. As coisas ainda não estão acontecendo, o Botafogo está em transformação, reconstrução. Precisamos de todos unidos. Aqueles que querem tumulto externo não vão conseguir. Bom, a coletiva, né? O Thiago demonstrou preocupação com a reação emocional da sua equipe na derrota por 4-2 no Newton Santos. O Botafogo começou a partida vencendo, mas teve uma queda de rendimento na segunda etapa e foi envolvida pelo time adversário. E ao final do jogo, o treinador revelou que alguns jogadores teriam pedido para ficar de fora da equipe por conta do desgaste emocional tão forte. Depois, em outra pergunta, disse que não houve um pedido direto, mas percebeu os sinais dados pelos atletas por códigos do meio do futebol. Falou, mas o que repercutiu foi exatamente isso que ele disse, né? Eu agora me veio na hora aqui o que ele poderia ter falado e o que eu acho que ele quis dizer. Quando você o time tá jogando, e o outro, vamos falar assim, o time tá com a posse de bola, tá perdendo gol, coisa, e aí começa a tomar uma pressãozinha. Como que é a forma que a gente fala? O time tá pedindo pra tomar gol. Não é que o time não tá pedindo formalmente pra tomar gol, não é? Falou, vamos tomar um gol. Então o pedindo na gíria esportiva seria assim, tá jogando mal que daqui a pouco vai tomar um gol. Daqui a pouco vai tomar um gol. E eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Com relação, os jogadores estão pedindo para serem poupados. Não é que eles foram lá e falaram, eu quero ser poupado, eu quero sair. Eu tô percebendo que os jogadores ainda estão abalados psicologicamente e que não caberia uma retirada dele do time por alguns jogos. Quero entender que ele quis dizer isso. Eu acho que essa forma que eu expliquei, acho que é mais simples de se entender. Acredito eu. Não sei se é isso que ele quis dizer, mas eu entendi dessa forma. Porém, ele falou. Jogadores pedindo para ficar fora de 4, 5 jogos. Ele falou, mesmo que tenha tido recortes, falou, não, teve recorte, mas ele falou essa frase, ele falou desse jeito. Eu escutei a entrevista lá, né? Não escutei a entrevista toda, mas não dá, mesmo porque não dá para passar no programa a entrevista toda. Não sei se você assiste após a partida, só que não deu para acompanhar a coletiva porque estava no meio do jogo do Palmeiras e Corinthians, né? Daí você acaba não acompanhando toda a coletiva. Mas ele falou com todas as letras. Tem jogador pedindo para não jogar, para ficar de fora. Esse pedindo é entre aspas, pelo que ele tá falando, né? Eu acho também difícil
Eu acredito que seja difícil. Já pensou vamos ver quem que tá lá, o Tiquinho Soares. Ele vai chegar, professor, melhor eu ficar de fora 4, 5 jogos porque eu ainda não tô... Nenhum jogador vai fazer isso. Me desculpe, mas eu acho difícil. O jogador pedir pra ficar de fora vários jogos, principalmente vai jogar com o Vasco, toda a mídia, o jogador vive de jogador, é difícil dele admitir que ele tá abalado psicologicamente, né? Isso é um sinal de fraqueza. Ele falou, o cara vai tirar, vai entrar no meio competitivo que é, eu vou sair, vai entrar no meu lugar lá, o cara marca 2, 3 gols, então eu vou ficar no banco o resto do campeonato, o resto da temporada. Então... eu acho que foi mais... Ele não soube usar as palavras, eu acho que ele foi mal. Mas se complicou sozinho, né? Se complicou sozinho, ninguém falou nada. E esse jogo do Botafogo Vasco, eu não vi essa questão. Foi um jogo normal que o Vasco foi mais feliz. O Vasco foi mais feliz. Eu acho que aqueles gols que toma no finalzinho, aquilo lá que pode ser um reflexo dele. Mas esse jogo específico... não vi reflexo nenhum da temporada 2023. Agora não é todo jogo que perde, porque o Vasco, o segundo tempo foi amplamente superior, fez 4-1, né? Tomou o segundo gol, mas mereceu ganhar. E outra, que o jogador que tá pedindo pra não jogar, né? Por exemplo, o Eduardo, se ele não tivesse com confiança, ele não ia arriscar aquela bicicleta ali que ele fez, né? E ele é um dos remanescentes. Exatamente. Né? Que jogou o campeonato todo. Então eu não vi essa... Eu acho que ele foi muito infeliz com as palavras e agora ele tá tentando justificar, tá ficando pior ainda. Né? Ainda fez, né, fez esse vídeo aí, eu vi esse vídeo aí, eu acho que fica pior ainda, porque não explicou nada. Né? Mas, assim, na minha visão é isso aí. O time tá pedindo para tomar gol, né? E os jogadores estão pedindo, assim, tá claro pra mim. É a mim, leitura daquele momento do jogo, né? Exatamente. No caso de pedir para tomar gol. No caso dos jogadores, os jogadores estão pedindo assim, eu tô enxergando que os caras estão abalados psicologicamente, eu tenho que tirá-los. Mas não precisava falar nem isso, nem uma coisa, nem outra. Bola para frente. Quanto mais fica falando de 2023, esse 2023 não vai sair do Botafogo. Então, e o Botafogo agora ficou numa situação muito complicada porque o Nova Iguaçu ganhou. Então o Botafogo tá 4 pontos no Nova Iguaçu, tem mais 2 jogos, 2 rodadas. Um dos jogos do Botafogo é contra o Fluminense, simplesmente contra o Fluminense. Se o Botafogo não ganhar os 2, não vai classificar. E mesmo que ganhe os 2, pode não classificar. Então, situação complicada. E nessa semana tem só a sua estreia na Libertadores, né, Cacau? Amanhã joga às 9h30 contra o Aurora lá na Bolívia. Eu vou te falar, ou Libertadores ou estadual. Um desses dois aí vai decretar a queda do Thiago Nunes. Eu também acho. Eu acho que os dois. Eu já tô arriscando que o Botafogo vai pra Sul-Americana. Botafogo vai pra Sula, né? Se o Bragantino passar do confronto dele lá. Águilas Douradas. E o Botafogo não vai pra Taça Rio. Vai tentar o bi do Mundial. Vai tentar o bi mundial na Taça Rio. Bi consecutivo, hein? Bi. Nem o Palmeiras teve isso aí. Bicampeão da Taça Rio. Nem o Bangu. Muito bem. Aqui na nossa live o Juliano estava comentando sobre esse caso de ficar fora do jogo aí, Cacau. Falou que nem o Renato Kaiser pediu para ficar de fora do jogo. O jogador usa outros artifícios. Estou machucado. Sim. Então é simples, né? Tem uma lesão muscular. A lesão muscular não dá para ser identificada com exames. Você tá lá, tô sentindo a coxa, tô sentindo a panturrilha. Não identifica a lesão em imagem. Nem sempre identifica, né? Então, tem outros artigos, exatamente o que o Juliano falou aqui. E mesmo porque, como que ele vai justificar? Ele tira um Tiquinho Soares do time, sem estar machucado, não, você vai ficar 4, 5 jogos. Como que ele justifica isso? Não dá. O Luiz Henrique, que acabou de chegar, tá fora também já, né? Já se machucou. Mas por contusão, né? Sim, ele acabou de chegar, mas alguém que poderia repor ali, mano. Contratação badalada, né? A maior contratação da história do futebol brasileiro. Jogou pouquinho lá, já se machucou. E tudo meio errado também, porque ele demonstrou claramente que ele não queria jogar no Botafogo. Tava conversando com o Flamengo antes, né? Exatamente. Ele demonstrou, e ele queria ficar na Europa. Aí convenceram que vai jogar um pouquinho aqui para uma eventual transferência. Bom, prosseguindo aqui, falando em jogador chegando, vamos falar do Corinthians, Cacau. Que agora o jogador badalado aí tá chegando, hein? Depois de apenas testemunhar o derby contra o Palmeiras
como espectador, o meia Igor Coronado, de 31 anos, deu início a uma espécie de mini pré-temporada para estrear com a camisa do Corinthians. O meia será apresentado pelo clube em coletiva no CT Joaquim Grava, hoje, terça-feira. Uma das principais contratações do Timão para 2024, o Coronado precisa de pelo menos uma semana com treinamentos em 2 períodos para chegar na forma física ideal, segundo a análise do próprio staff. O plano inicial prevê a estreia do meia no domingo, às 8 da noite, diante da Ponte Preta pelo Paulistão. Ainda são menores as chances de presença do jogador no duelo agora de quinta-feira contra o Cianorte pela Copa do Brasil, embora nenhum cenário esteja descartado. O cuidado na preparação física deve-se à inatividade do Igor Coronado, enquanto Pedro Henrique e Matheus França, que foram relacionados para o Clássico, estavam em atividade, o meia estava afastado do Al Ittihad da Arábia Saudita, e o último jogo dele foi em dezembro pelo Campeonato Saudita. Naquela ocasião, o meia deu uma assistência na derrota por 5-2 para o Al Nassr do Cristiano Ronaldo e do Anderson Talisca. Na Arábia Saudita, ele possuía um cuidado extra com a parte física. O meia contava com a ajuda de 2 preparadores físicos pessoais para sustentar o melhor nível durante a temporada. E ambos os profissionais vieram com o jogador para o Brasil. Com isso, o plano de uma semana de trabalho em 2 períodos é visto como ideal nesse primeiro momento para o novo reforço corintiano, para estar em ritmo próximo dos novos companheiros. Além da estreia, possivelmente no fim de semana, o Igor Coronado ainda deve passar pelo cerimonial da entrevista coletiva de apresentação. Ele é o 10º reforço do clube nesse ano. E o Coronado falou sobre o Corinthians no desembarque em Guarulhos antes de passar por exames médicos e ser anunciado. Ele destacou a necessidade de alguns dias de trabalho em pré-temporada para daí sim ficar à disposição do Antônio Oliveira. Então tá aí, Cacau, mais um jogador chegando ao Corinthians, a 10ª contratação. Vamos ver se estreia de fato, pelo menos no domingo, contra a Ponte Preta. Vamos lá. O Coronado é colombiano, é isso? Não, brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Então, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, principalmente nesse quesito aí. Vai para a Arábia, né? Não consegue jogar na Arábia. Tá parado desde dezembro, como você falou aí, né? O último jogo aí tinha tomado de 5 do time do Cristiano Ronaldo, 2 meses sem jogar. Todo mundo tá indo para a Arábia. Por que ele tá voltando? Tem 2 preparadores físicos próprios. Eu, no mínimo, eu fico desconfiado. No mínimo. Chega a peso de ouro no Corinthians. Chega a peso de... Não, uma contratação a peso de ouro. O mundo árabe é, assim, não é comum liberar jogador. Não é comum liberar jogador que eles não queiram, em termos de competição de dinheiro, nem se fale, nem entraria num leilão. Eu tô achando que ele veio muito, muito fácil. Muito fácil. Que eu digo assim, nenhum outro time a gente viu... vamos falar assim, se interessar por esse jogador, né? Pelo menos não desconheço o jogo, não sei nem do que ele joga, não conheço, sinceramente não conheço, não sei onde jogava, não conheço. Vem a peso de ouro, o Corinthians vem do mundo árabe, não jogava no mundo árabe, vem com 2 preparadores. Ah, não, eu posso queimar minha língua, mas eu tô vendo um Rames 2 a missão. E o Rames que tinha muito mais nome, né? Mas como diz o Juliano na nossa live aqui, é um jogador de bagagem, Cacau. Então ia ser... Afinal, no desembarque em Guarulhos, ele chegou com 48 malas. 48 malas. Imagine 48 malas. O que tem nas malas do Coronado? Muita coisa aí diferente. Não sei, não. É só aguardando pra ver. Mas eu tô achando que esse vai ser o mico do ano. Vai ser... Não, do Rames foi o mico do ano passado, né? Então... Mas vai ser... Eu acho que vai ser algo do estilo do Rames aí. Vamos ver. Vamos aguardar. Muito bem. Agora aqui... O que ele joga, será? Meia. Meia. Uma curiosidade agora, hein? Falar um pouco de futebol feminino aqui no nosso programa.
O sorteio das quartas de final da Copa da Holanda feminina, realizada na segunda-feira, apontou um duelo inusitado, Cacau. Ajax contra Ajax. Nossa. Pois é. O time profissional do clube, atual campeão holandês feminino, terá pela frente a sua equipe sub-19, que entrou na competição por ter conquistado o título holandês sub-23 na última temporada. Detalhe, a treinadora de 29 anos é um reflexo da aposta do Ajax na juventude, não apenas no time sub-19. Na equipe principal, apenas a zagueira e capitã, a Sheridan Spitz, de 33 anos, é mais velha do que a treinadora. No Young Ajax, algumas jogadoras têm apenas 16 anos. O Young Ajax é o único time intruso nas quartas de final da Copa da Holanda. Os outros 3 confrontos serão entre times da elite do país: Feyenoord e Twente, Fortuna Sittard e Utrecht, Excelsior e Heerenveen. E o time sub-19 da Ajax entrou na Copa da Holanda na terceira fase, eliminou o Berkel da segunda divisão, depois deixou para trás mais 2 rivais da Série B. O Acer, esse aqui eu não vou conseguir falar o nome, e o Wartburgia. Nas oitavas veio contra o primeiro time da elite, o Telstar, penúltimo colocado do atual campeonato holandês, e o Young Ajax não se intimidou e conseguiu seu melhor resultado na Copa da Holanda, 3-0. E agora, graças a esse sorteio, o clube de Amsterdã já garantiu o seu nome na semifinal. Resta saber com qual time, Cacau. É uma curiosidade, né? E isso é uma questão que era comum aqui em campeonatos aqui, né? De futsal, de entrar a equipe principal e equipe principal com o nome do... E entrar a equipe sub-20 ou sub-19 aí com outro nome, o juvenil na época, né? E eu me recordo que me veio na cabeça aqui um jogo da associação, num campeonato aqui da cidade, a associação entrou com o seu time principal e com o time juvenil e fizeram uma quartas de final. E o pau quebrou. o bicho pega, né? Porque jogadores que treinam, normalmente podem treinar juntas, né? As jogadoras aí vão treinar juntas, como você falou, é uma equipe jovem também, o Ajax principal aí é uma equipe jovem. Treinadora, 29 anos. Treinador, 29 anos, né? Como você falou, só tem uma jogadora que tem o... Mais velha que a treinadora. Então, é uma equipe, entre equipes jovens pode dar qualquer coisa, né? Então, é uma curiosidade. Eu acho uma coisa bacana do futebol, porque vai ter rivalidade. Parece que vai ser um jogo morno. Não é. Normalmente tem rivalidade nisso aí, porque ninguém quer perder, né? Porque os seus companheiros ali suas companheiras, no caso, de treinamento, né? Mas vamos ver, Vamos aguardar esse confronto, o que pode dar. Muito bem, Cacau. E nessa reta final aqui, uma notícia triste, né? Morreu nessa terça-feira o ex-jogador Andreas Brehme, campeão do mundo com a Alemanha em 1990. Aos 63 anos, o ex-lateral não resistiu a uma parada cardíaca após ser internado às pressas em um hospital de Munique. O Brehme fez o gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 90. Em cobrança de pênalti, foi responsável pelo 1-0 sobre a Argentina na decisão. Canhoto, ele chutou com a perna direita de forma a desconcentrar o goleiro Goicoechea, famoso na época pela capacidade de pegar pênaltis. E ao todo, o Brehme defendeu a seleção alemã em 86 jogos. E em 2020, ele leiloou a bola da Copa do Mundo de 90 para ajudar a Itália no combate à pandemia do coronavírus. Um pouquinho sobre a carreira dele, né? Lateral capaz de jogar pelos dois lados e também como zagueiro. Começou a carreira no Kaiserslautern nos anos 80, até a chamar a atenção do Bayern de Munique, que o contratou em 86. 2 anos depois, ele foi para a Inter de Milão, no momento em que os clubes italianos começaram a investir em peso na contratação de estrangeiros. Ele formou um trio alemão na Inter, ao lado do meia Lothar Matthaus e o atacante Klinsmann. Muito bem. E no fim da carreira ele passou ainda por Saragossa da Espanha e voltou para o Kaiserslautern, onde se aposentou. Então tá aí, Cacau, mais uma perda aí no futebol mundial. O Andreas Brehme, você pode falar muito mais do que eu sobre a carreira dele, você que deve ter acompanhado várias partidas dele. Eu acompanhei o Brehme pela seleção alemã, principalmente pela Inter, né? Inter e o Bayern, que passava pouco o jogo do Bayern, né? Passava mais da Inter, né? E era comum
as equipes contratarem, poderia 3 estrangeiros, né? Não tinha essa abertura O Milan era os holandeses, né? Milan, então, contratado da mesma nacionalidade, então eram 3 holandeses. O Milan era o Rijkaard, o Gullit e o Van Basten. Não foi nessa mesma época que aí a Inter pegou os 3 aí. O Bremen, menos badalados, porém com uma eficiência grande também pela Inter. Só que o time do Milan era melhor que o da Inter. Mas a seleção alemã, uma época de ouro da seleção alemã, né? O Bremen sempre, a gente ouve falar na seleção alemã, era o goleiro Schumacher e o Bremen, lateral direito, eram figurinhas carimbadas, e o Matheus, Lothar Matheus era o grande nome da seleção alemã, e ele sempre jogando com o Bremen, né? Treinado pelo Franz Beckenbauer. Exatamente. Falecido recentemente. Então, 2 aí heróis da conquista de 90 da Alemanha que falecem assim bem próximos, né? E o Bremen coube a ele que mas ele nunca foi um grande jogador, né? Um jogador muito técnico, mas era um grande lateral direito, era um cara seguro na marcação, sabia jogar, né? Mas não, ele era, vamos comparar hoje, um Rafinha mais ou menos. Era um jogador que o futebol alemão ali gosta desse tipo de jogador, tanto que o Rafinha fez muito sucesso lá na Alemanha. Era um Rafinha das antigas, vamos falar assim. E calhou de estar numa geração muito boa da Alemanha que conquistou, foi vice-campeão em 86 e acabou campeão em 90 nesse jogo com a Argentina. O time da Alemanha era o melhor time de 90, merecidamente foi campeão. Tinha o Klinsmann como centroavante, grande destaque, o Matheus, principal destaque da Alemanha, fez uma grande campanha na Copa do Mundo, e ele foi premiado com esse gol de pênalti, um gol chorado de pênalti. O Goicoechea naquela Copa, vamos falar o português claro, era um frangueiraço que pegava pênalti. Ele era muito bom de pênalti, tinha muita sorte, eu não sei se sorte ou competência, né? Ele esperava até o último momento para tentar pegar a batida mal feita, né? Exatamente. E a batida, se você verificar, a batida do Bremen não foi boa naquele jogo lá. Mas acabou fazendo o gol, porque o jogador tremia contra o Goicoechea. Tanto que a Argentina passou pela Iugoslávia e pela Itália. Nos pênaltis, o Maradona passou pelo Brasil na Bacia das Almas, aquele 1-0 jogada do Maradona lá, gol do Canidia, e depois passou nos pênaltis pela Iugoslávia e depois pela Itália, dona da casa, nos pênaltis, muito graças ao Goicoechea. E assim, por ironia do destino, o gol decisivo da Alemanha foi de pênalti do Bremen, né? Não era nem cotado para bater esse pênalti, eu não sei porque o Lothar Matheus não bateu. O Bremen que bateu, eu não sabia desse detalhe que ele cobrou de perna direita aí, né? Ele era canhoteiro, de perna direita, acabou fazendo o gol e ficou eternizado na memória. Era um jogador muito correto e que teve a sua carreira assim, sem grande de escândalos, um cara que cumpriu o seu papel dentro do futebol. Infelizmente veio a falecer, chegou a hora dele, né? Deus o tem em bom lugar aí, o Bremen, o grande lateral direito, né? Quando fala em seleção da Alemanha de todos os tempos, na minha cabeça o lateral é o Bremen. Muito bem, mais uma perda aí para o futebol mundial. Esse ano começou pesado, né? Zagallo, Beckenbauer, Bremen agora também. Mas acontece, né? As grandes figuras, as referências estão nos deixando. E assim, né? O Zagallo já tinha uma certa idade, né? O Beckenbauer também, mas... Ele é 15 anos mais velho que o Bremen só. Então. E agora o Bremen, que é 63 anos, se não me engano, 63. Então, e o Zagallo com 90 e pouco, daí o Beckenbauer 70 e pouco, e agora o Bremen com 63, né? Então, essa gente já não é menos esperada, né? Uma notícia dessa mas lei da vida que segue, mas ficou o nome dele com certeza marcado no futebol alemão e por que não no futebol mundial. Muito bem, temos um restinho de tempo aqui, Cacau, pra gente falar. Você tá falando em idade de jovens jogadores aí, você tem uma curiosidade aí que vai deixar o corintiano envaidecido, né? Não sei se envaidecido. Mas eu não tô me conformando com a injustiça sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele me parece que é o culpado de todos os problemas do Corinthians desde o ano passado. Concordo que ele fez um ano muito ruim o ano passado. Fez um ano ruim.
Perdeu Assim muito como gol, todo o Corinthians, como né? todo o Corinthians. Mas não pode colocar só na conta dele. Mas ele fez um grande primeiro ano pelo Corinthians. Foi um dos responsáveis ali do Corinthians chegar na final da Copa do Brasil e por muito pouco não ganhar do Flamengo no Maracanã. E a carreira anterior do Yuri Alberto melhor ainda, né? Passagem pelo Santos, na base do Santos e alguns jogos do profissional, pelo Inter, né? Lá fora não acompanhei muito. Mas aí, bateu e voltou da Rússia, né? É. Também teve a questão da guerra também, né? Então não deu pra provar muito. Mas aí vem aquela curiosidade. Aí a FIFA lançou uma estatística, né? Jogadores com menos de 23 anos que mais fizeram gols por clubes. Primeiro, Haaland. Esperado, né? Esperadíssimo. Haaland, disparado na frente. Segundo, Vinícius Júnior. Já está há alguns anos no Real Madrid. Terceiro, Phil Foden, que todos os fins de semana também marca gol pelo City. E o quarto, Yuri Alberto. Então, né, com 70 gols já. O Yuri tem 70 gols na carreira dele, né? Menos de 23 anos. Então, para se ver que alguma qualidade ele tem. Ele não é esse grosso que a torcida do Corinthians, a imprensa tá batendo nesse jogador, que passou por uma má fase. E eu acho que eu tô prevendo que ele vai sair do Corinthians logo e que vai ter sucesso em outro time. O torcedor do Corinthians vai se arrepender. Então tá aí, corintianos. Vocês têm o quarto maior artilheiro jovem da história. Yuri Alberto aí, ó. Só atrás de pequenos nomes, né? Phil Foden, Vinícius Júnior e Haaland. Exatamente. Então, vamos valorizar o menino aí, pô. Pelo amor de Deus. Exatamente. Aqui na nossa live, o Juliano lembrando aí o time da Alemanha, Cacau. Alguns jogadores da Alemanha, né? Esse é o de 90, provavelmente, né? Alguns de 86 também. O Klinsmann, o Voller, Matos, esse aqui era gostoso de falar. Augenthaler. Estava tentando ler isso aqui. Augenthaler. O Wilgner, goleiro, né? Eu lembrava do Schumacher. E o Bremen, que o falecido Bremen, né? Esses são jogadores da Alemanha. Augenthaler, gostei dessa. Muito bem. Bom, Cacau e pessoal, né? Esses eram nossos destaques de hoje da nossa live. Considerações na sua despedida dessa terça-feira de Alfa Resenha, Cacau? É isso aí, Vinícius. Obrigado aí a todo mundo que nos prestigiou nessa tarde chuvosa aqui, né? De Botucatu, né? Em Anhembi também, né? Já tivemos alguns. Aí já aprendemos algumas questões aqui no Alfa Resenha. Vamos aí acompanhar a rodada da Copa do Brasil, né? Estreia do Bragantino também, né? Eu acho que é hoje a estreia do Bragantino na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Por isso que jogou acho que no sábado. Mas enfim, vamos acompanhar aí tudo que vai acontecer aí no futebol pra gente trazer maiores informações para vocês amanhã. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado Vinícius, sempre um prazer estar aqui. Voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu. E antes que eu me esqueça, hoje também tem a estreia da Portuguesa na Libertadores, hein? Portuguesa da Venezuela. Contra o Palestino. Do Chile. Vamos ficar de olho aí também. E amanhã a gente traz também Liga dos Campeões, jogo das oitavas de final, Inter de Milão e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund. Vamos ficando por aqui, mas amanhã, a partir do meio-dia, estaremos de volta para falar desses assuntos e muito mais do que for acontecer no nosso maravilhoso universo esportivo. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu!